Olá, boas-vindas a mais uma edição do Dr. Área Connect, a primeira de 2026. E dessa vez nós trazemos um tema muito aguardado. É o lançamento do perfil do paciente digital 2026. Então, nessa edição, nós selecionamos alguns recortes das informações que traz o perfil do paciente digital 2026 e conversaremos aqui um pouco sobre elas. E depois vocês terão como baixar o material completo, recheado de informações para auxiliar na tomada de decisão do seu consultório, da sua clínica. Temos dados demográficos de comportamentos de pesquisa online, de informações que são validadas pelos pacientes para tomada de decisão por um especialista. Então fique atento a essa edição, que ela vai trazer insights muito valiosos para a sua prática médica. Para essa edição, como sempre, nós temos aqui especialistas ao nosso lado, apoiando todo o conteúdo entregue para vocês. Nós temos Flávia Sokol, que é nossa Head de Patient Care aqui na Dr. Área. Ela é a voz do paciente dentro da Dr. Área e que entende de quem está do outro lado da tela buscando um médico. Vou pedir para a Flávia se apresentar e já comentar conosco como que são coletados os dados dessa pesquisa ao longo do ano. Prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho na área de usuário da Doutoralha, então nós sabemos absolutamente tudo que o nosso paciente faz na plataforma e tentamos sempre manter uma melhoria contínua para que a experiência seja cada vez mais agradável e mais simples, né? Então, essa pesquisa foi uma pesquisa bem interessante que nós fizemos, foram mais de 10 mil respondentes. Então, ela tem uma representatividade bem oportuna, né, dentro das estatísticas que nós temos de movimentação, agendamentos e acessos na nossa plataforma. E eu acho que traz muito da realidade do que o paciente busca hoje e como ele quer fazer e tomar suas decisões na área de saúde, na sua jornada. Excelente. E no ano de 2025, na Doctoralha, nós tivemos mais de 3 milhões de novos usuários aderindo à plataforma só em 2025 e mais de 88 milhões de agendamentos de consultas. Então, nós temos bastante informação que vai ser utilizada e entregue aqui para vocês hoje de uma maneira bem consolidada. E temos também como convidado um representante do mercado, o Dr. Oswaldo Peterman Neto, que está conosco pela segunda vez em um Dr. Área Connect. Muito obrigado novamente. Ele é psiquiatra e traz uma visão prática de quem está no consultório lidando com esse novo perfil de paciente, especialmente no momento onde a saúde mental explodiu como prioridade. Então, Dr. Oswaldo, eu gostaria também da sua apresentação e, por favor, se você puder, em alguns atributos, descrever para a gente quem é o paciente digital hoje, como seria essa persona, seria um ótimo aquecimento. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Gabriel. Olá, Flávia. Olá a todos que estão acompanhando. Eu sou Oswaldo, sou médico psiquiatra já há quase 20 anos. Estou com Doctoralha já desde o início das operações aqui no Brasil. Eu atendo pacientes na telemedicina já desde antes da regulamentação, quando a gente fazia as solicitações informais dos pacientes, né, quando eles pediam, né, para serem atendidos, né, por telemedicina. E a gente nota realmente que o perfil ele vem mudando, né, ele vem mudando bastante. Hoje o paciente ele vem muito mais informado. Isso não quer dizer que ele vem bem informado, né? Então, além dos buscadores, que já são tradicionais, tem a inteligência artificial. E as informações que estão na rede, elas são para todo mundo. Mas como dizia a mamãe, você não é todo mundo. Você precisa de um atendimento exclusivo. E aí que entra o profissional. O profissional entra para fazer uma curadoria daquelas informações. Então, o paciente ele vem já com bastante informação, com bastante ansiedade, né, com bastante perguntas, e o profissional ele tem que se ajustar a essa realidade para colocar essa realidade no contexto daquela pessoa que está procurando. É muito legal essa perspectiva de quem é o paciente digital. É aquele que vem mais informado, é aquele que já vem com pré-diagnóstico, é aquele que vai validar as informações. Super legal. A gente vai falar bastante sobre isso hoje.
E vamos direto aos dados aqui. A gente observa alguns destaques da pesquisa, coisas que não mudam tanto da apresentação. Nós fizemos essa mesma apresentação aqui no ano passado, no perfil 2025, mas 84% dos acessos de quem está agendando consultas médicas online vem via smartphones, né? Então é um comportamento do que está na palma da mão. Aqui no pré-evento nós falávamos muito do multitarefas, né, Flávia? Da pessoa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, então você não para agendar uma consulta, né? Então tem esse efeito. 59% já vem as ferramentas digitais e IA como complementares, exatamente como o Dr. Oswaldo estava falando aqui, como um complemento às minhas dúvidas de saúde, e tudo isso aqui apenas destacando aqui nesse material que são informações que vêm de mais de 88 milhões de agendamentos no ano passado. E aí eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para a Flávia. Esse 84% via smartphone. A busca por agendamento acontece 24 por 7. Né? O paciente está buscando por conveniência, né? E o que isso diz sobre a jornada de decisão desse paciente? Aquele modelo antigo de ligar para o consultório, você acha que morreu? Ele convive? Como que a gente pode resumir essa nova jornada do paciente? Eu não diria que ele morreu, né? Porque morreu é deixar de existir. Ele ainda existe, mas ele é minoria hoje. Então, ele vai ser pontual para casos muito específicos, que são casos no qual o paciente não conseguiu encontrar uma outra informação online, e ele foi demandado fazer, né, para uma ligação para o consultório, ou casos de pessoas, né, que são de maior idade e preferem ainda manter esse comportamento do agendamento online. Porém, isso não é nem representativo hoje, como você trouxe os dados, ele não é representativo porque a sociedade que a gente vive demanda que as pessoas trabalhem em horários específicos, então se torna muito complexo que a pessoa consiga se lembrar de que ela precisa agendar uma consulta durante o seu dia a dia, né? Eu acho que como o tempo também virou um ativo, né? Um ativo muito valioso, e as pessoas escolhem muito bem como elas vão gastar esse tempo. Então, por que essa pessoa vai fazer uma ligação, sendo que ela pode, em segundos, tomar uma decisão? Não é nem só o agendamento. Eu acho que é a tomada de decisão, na qual ela encontra um profissional que se adequa às informações que ela quer. Então, ele se adequa ou por experiência, ou por avaliações de outras pessoas, na qual ela consegue se identificar ali, e ela consegue entender quanto aquilo vai custar e se aquilo está adequado dentro da jornada dela. Se ela consegue encontrar um horário que case com o calendário dela. Então, eu vejo uma importância muito grande do posicionamento online dos médicos. Até gostaria de saber a opinião do Dr. Oswaldo nesse ponto, porque o paciente antes seguia muito a indicação dos seus conhecidos ou a reputação, né? A reputação na cidade pequena. Curitiba até, vamos dizer, uns 20 anos atrás, você sabia quem eram os médicos de Curitiba. Hoje é inviável você saber quais são os melhores médicos. Talvez alguns você saiba de especialidades específicas que são mais correlatas ao que você busca, mas você não vai saber todos, né? Então, eu acho que o paciente busca o acesso à informação. Então, um doutor que realmente expõe a sua verdade, então, expõe a sua experiência, expõe o que os outros pacientes procuram dele. A foto é uma coisa super importante, porque eu quero saber aonde eu estou indo e ter outras informações da formação, do nível de empatia, como ele trata os pacientes, qual é o preço de uma consulta, se ele atende o plano ou não. Então, como que o doutor sente isso no dia a dia quando os pacientes chegam no seu consultório? Sim, realmente é muito importante o médico, o profissional de saúde como um todo, ele construir uma reputação no digital também, porque hoje o mundo digital ele acontece concomitante ao mundo real, não tem mais as páginas amarelas de antigamente, os classificados, né? Hoje está tudo no digital. E
a divulgação do teu trabalho acontece muito antes de você prestar o trabalho, né? Não é depois. Então, é muito importante que o profissional se atente a a construir uma reputação e deixar todas as informações claras para aquele paciente, porque qualquer sujeira no caminho até a marcação vai ser como uma desistência. Né? Então, se não tiver uma informação que é necessária, né, que ele tem que buscar, que ele tem que pesquisar, a informação não tiver tudo ali já mais ou menos realmente pronto, apenas para ele acessar, isso aí vai gerar uma perda para ele. E vai gerar também um sentimento de que aquele profissional não está ligando para o paciente. Né? Ele não está fazendo essa conexão que é tão importante hoje em dia. Né? Eu acho que tem até um movimento muito interessante que eu tenho visto nas redes sociais e de marketing, que as pessoas estão buscando muito mais um marketing que assim, seja condizente com a realidade, que as pessoas passem verdade. Então eu acho que ninguém quer coisas mais pré-formatadas, elas querem entender realmente quem é aquela pessoa, entender se existe alguma opinião negativa e que o médico se atrasou e ele falou, olha, desculpa, realmente me atrasei, né? Eu sei que o seu tempo é tão valioso quanto o meu, então eu acho que isso humaniza muito a outra pessoa, sabe? Eu acho que esse é um ponto que hoje o paciente se importa muito com essa humanização. Ele não quer mais ir no médico que não vai olhar para ele, que não vai tirar as dúvidas que ele tem, que não vai tentar individualizar o tratamento. Sim. Então, eu vejo o reflexo disso na nossa plataforma. Essa é uma dimensão muito importante da presença digital, você criar essa autoridade de identificação, né? No entanto, tem uma etapa anterior que é você ser encontrado. O marketing médico, em primeira instância, ele é um marketing de busca, certo? Sim. Então, se não estiver com essa etapa resolvida, as seguintes nem servem tanto, né? Mas tem algumas informações aqui sobre a jornada do paciente. Vou deixar vocês curiosos aí que vão baixar o material depois, mas vocês vão observar algumas coisas bem curiosas. O nível de digitalização está muito uniforme entre as faixas etárias. E eu conecto isso com outro dado. A preferência pelo WhatsApp como canal de agendamento, o WhatsApp, o aplicativo de mensagens, ela também desponta como número 1. E o WhatsApp está em 99% dos celulares brasileiros, né? Então, a facilidade das tecnologias, a facilidade de uso tem também colocado a um nível de equivalência à digitalização. O que joga muito a favor de quem está desenvolvendo uma presença digital e formas mais fáceis de aquisição, atração de pacientes. E aí eu queria conectar aqui, Dr. Oswaldo, com a informação sobre inteligência artificial. O estudo, duas informações aqui que eu acho que são importantes para a gente. A primeira delas, as especialidades mais buscadas em 2025. Primeiro lugar, ginecologia. Segundo, psicologia. Terceiro, dermatologia. Cardiologia, ortopedia. Clínica geral, psiquiatria, nutrição, endocrinologia e pediatria, como vocês estão observando aí no slide que eu estou compartilhando na tela. A gente vê duas especialidades de saúde mental entre o top 10, né? E eu queria conectar isso agora com o desafio da inteligência artificial. Por quê? Se eu conversar com uma inteligência artificial aqui e falar que eu estou com uma dor no peito, rapidamente ela vai me recomendar vá a um cardiologista. Na saúde mental ela vai dar mais corda. Na saúde mental ela vai conversar um pouco mais comigo. Sim. Eu tenho mais espaço. E aí, doutor, eu queria entender como que você tem lidado com esse paciente que já chega com o pré-diagnóstico ou com algumas conclusões que você precisa desconstruir, né? E a gente viu que 59%, vou falar um monte de número aqui, depois vocês vão ter isso tudo organizado, 59% dos pacientes veem as ferramentas digitais como complementares, mas a confiança é de 4% nas informações dessas ferramentas. 72% declaram que a confiança final é do médico. Que bom, né? Depois eu vou te perguntar sobre os 4%, segura aí. Claro. Mas, doutor, como que está esse desafio? Não, eu acho ótimo, os pacientes, né, que eu acompanho sabem que eu acho muito, muito bom, é benéfico as informações que eles tragam as informações para o consultório, para a consulta,
porque isso facilita muito uma etapa importante do tratamento, que é a psicoeducação, que é o paciente também entender como que as coisas funcionam e entender, buscar mais, quanto mais conhecimento eu vejo que é melhor. E o trabalho do médico é fazer o acompanhamento, não é só tirar uma dúvida em si, né? E durante o acompanhamento, aquela pessoa, aquele ser humano, ele vai passar por diversas fases, né? A gente tem que partir da premissa que nenhum caso é igual ao outro, né? Eu brinco com o paciente que o teu irmão gêmeo idêntico não é igual a você, apenas o DNA, né? Mas e as experiências que ele traz, os comportamentos que ele traz, né? Então, não são a mesma coisa. E nesse sentido, na saúde mental, o paciente já tem essa consciência que ele precisa do acompanhamento do outro ser humano que tem aquele nível de empatia, né, e de confiança, e que isso vai ser essencial para a melhora dele, para o rendimento do tratamento dele. Eu acho ótimo, né, quanto mais informação eu vejo que é sadio, né, que busquem, que tragam dúvidas, né, porque a informação, a dúvida, ela acaba sendo sanada e muito daquela ansiedade inicial que ele traz vai sendo diluída. Então, eu acho muito bom. Na minha perspectiva, um dos pontos que eu acho que tem total gancho, né, com o que o doutor vê no dia a dia, é um dos termos mais buscados da TDAH. E eu acho que a inteligência artificial também ajuda a quebrar tabus e paradigmas. Então, antes as pessoas não faziam a menor ideia do que isso era. E hoje as pessoas podem buscar esses termos e tentar compreender melhor. Então eu acho que todos os pontos, né, toda revolução e toda mudança traz pontos positivos e ruins, mas eu acredito que a inteligência artificial, ela traduz a linguagem médica a algo acessível. Então antes o paciente não conseguia compreender o que um exame estava querendo dizer. Ele não tinha a menor ideia. Então, se ele tinha alteração no marcador ou não. Hoje ele consegue ter alguma direção. Então, eu dou alguns exemplos que são super importantes, eu acho, e a gente vê isso muito no comportamento da plataforma. E a gente via isso no Pergunta Especialista também. As pessoas não sabem, às vezes, qual é a especialidade que elas têm que buscar. Parece muito simples. Qual é a diferença entre um nutrólogo e um endocrinologista? Muitas vezes as pessoas não sabem isso. E eu acho que a AI traz esse direcionamento também. Então eu vejo como sendo algo muito interessante. E mesmo o Brasil sendo o terceiro país que mais usa GPT no mundo, a gente ainda não sabe quais vão ser os indicadores, né, do GPT Health, que é o GPT dedicado à saúde, mas me chama muito a atenção que a maior parte dos pacientes ainda precisa de validação médica, o que é extremamente adequado. E mostra que ele só quer participar mais dessa decisão e dessa jornada de saúde para entender o que está acontecendo com ele, para talvez decidir qual é o melhor tratamento, se ele quer... o que ele quer, né, direcionar para a jornada de saúde dele. Eu acho que isso é um ponto muito válido. E você trouxe 2%, né? Também me chama a atenção esse ponto. 4%. Confia no ChatGPT. Confia só no ChatGPT, né? 4%? É representativo? Não é. Eu fui buscar se isso era representativo. E as pesquisas do Conselho Federal de Farmácia, eles têm uma pesquisa ano a ano, dizem que 9 entre 10 brasileiros se automedicam. Então, eu fico muito feliz que seja uma taxa ainda pequena, que não pode ser considerada muito grande, que possivelmente eram já essas pessoas que se automedicavam, talvez buscando informação no Google. Mas essa postura que o doutor comenta, de você acolher esse pré-diagnóstico, ele é importante, ele é super importante, porque diz muito para você também. Sim. Né? Sobre o nível de ansiedade, o nível de importância daquele problema, quanto que a pessoa já foi atrás. Então, eu acho que para praticamente todas as especialidades, esse acolhimento do diagnóstico inicial, hoje ele é feito, esse diagnóstico inicial, ele está
ele acontece com a inteligência artificial, mas ontem ele acontecia numa conversa com um familiar, né? Então, as coisas não mudaram tanto assim, né? Então, acho que essa é a melhor estratégia. E eu acho que tem um ponto muito interessante. Nós temos o Pergunte ao Especialista, que é um dos nossos, né, produtos dentro da plataforma, que é gratuito. E às vezes as pessoas têm perguntas muito básicas, né? Ou perguntas que elas têm vergonha de fazer às vezes até para um médico. Elas têm vergonha, talvez, de chegar na primeira consulta, não conheço o doutor, eu não sei se posso perguntar isso. Então, às vezes, ela vai buscar primeiro no GPT para ver como que ela pergunta isso de uma forma mais técnica. Sim, acontece. E eu acho muito importante o médico mudar a mentalidade, né? Porque é evidente que isso é uma cooperação. Então, o médico que consegue aliar e usar a inteligência artificial e usar o que o paciente está usando da inteligência artificial para talvez diminuir tarefas repetitivas da sua equipe, talvez dedicar aquela secretária que ficava atendendo o telefone à liberação de guias ou a trazer mais informação de um pós-atendimento. Eu acho que o médico que entende isso, que sabe usar alguma AI, como nós temos o Noah Notes, ele consegue criar uma relação mais próxima com o paciente, porque o doutor vai abrir lá, vai ler e vai entender o que aconteceu com aquele paciente na última vez. Então já gera uma conexão muito maior, né? Sim. Excelente. E antes de a gente entrar num próximo bloco, algumas outras informações aqui, alguns números que eu já vou jogando para vocês. O percentual de homens agendando consultas online aumentou. De 2018 para cá, que é o período que existe o perfil, ele aumentou para 28%, ainda um percentual bem menor, 72% aqui continuam sendo mulheres, pelo papel na gestão da família, muitas vezes também a maior preocupação e cuidado com a saúde, né? E também um outro dado é sobre telemedicina, que você até comentou no começo aqui. 58% dos pacientes têm interesse ou já tiveram experiência positiva com a telemedicina. E isso com destaque para as especialidades de saúde mental, como psicologia, psiquiatria, clínica geral e também nutrição, no top 4 das especialidades onde os pacientes estão abertos a atender por telemedicina. Eu vou entrar aqui num segundo bloco que está relacionado a agendamento de consultas pela plataforma. Então, médicos com mais de 50 avaliações na plataforma, eles recebem 11 vezes mais agendamentos do que a média dos outros especialistas. E aqui tem até uma pergunta aqui, nossa equipe até passou uma pergunta aqui da Fábio Domingues, que tem relação com isso, né? Que ela gostaria de saber, gostaria de dicas para ajudar na alavancagem do perfil, né? Então, ela já está com a agenda disponível, perfil profissional, já tem opiniões. Então, talvez tenha aqui algumas outras dicas para a gente deixar para ela aí nas respostas de vocês. Vou começar aqui com a Flávia. Por que essa avaliação ela tem tanto peso no Brasil, né? Esse relatório ele menciona que o paciente ele confia mais na multidão dos outros pacientes. Será que ele está criando uma imagem daquele especialista que vai estar frente a frente na consulta agendada? Ele confia até mais nas opiniões do que em títulos acadêmicos, né? Pesquisa mostra. E como que quem está começando agora, ou na carreira, ou a se preocupar com a sua presença digital, pode construir essa base de reputação sem ferir a ética? Gabriel, eu acho que temos particularidades do Brasil. Eu sou responsável pela área globalmente, então são 13 países com comportamentos diversos. E eu acredito que todos eles passam pela avaliação como sendo ou o primeiro motivo definitivo para um paciente agendar, eles sempre estão no top 3. Então, essa é a importância das avaliações. Por que eu acho que elas têm essa... Não só acho, como tenho certeza que elas têm esse peso e essa importância para as pessoas, é porque é a nova prova social. É uma prova social que valida o desconhecido.
Então, não é só uma questão do volume de avaliações, tá? Isso é talvez uma falsa percepção. 50 é o número que sim as pessoas geralmente vão validar mais do que se a pessoa tiver 2, 3, porque ela não consegue entender o macro, ela, né, talvez não consiga ter a percepção do que os pacientes acham daquele profissional. Mas a partir desse ponto, se o doutor tem 1000 avaliações, não faz tanta diferença para a decisão do paciente. A gente já fez pesquisas relacionadas a isso. O que ele avalia nessas opiniões, que é muito importante, é se tem verdade. E quais são os detalhes que as pessoas procuram. Então, às vezes, eu preciso de um médico que seja objetivo. O teu perfil é diverso, você precisa de um médico que vai ser empático, que vai te dar explicações detalhadas. Eu acho que é justamente esse tipo de nuance que o paciente busca. O que eu recomendo, né, para os médicos é sempre manter uma boa relação com os pacientes. E isso quer dizer ouvir quem gostou e quem não gostou. E como a gente está nesse movimento de verdade que os pacientes, os usuários, no geral, em todas as plataformas digitais buscam essa verdade, eu acho que mesmo as opiniões negativas, elas devem ser tratadas com muito carinho. Ao invés de você pensar, não vale a pena eu ter isso, eu não quero ter isso no meu perfil, vai me prejudicar. Não, às vezes uma resposta bem dada vai transparecer a realidade de um profissional e gerar a empatia do paciente. Porque qual é a diferença do brasileiro? O brasileiro é muito mais emocional, né? Ele tem mais essa relação de confiança, ele quer ter um médico que ele chama de seu médico, né? A Europa às vezes não tem tanto apego, até pelo sistema de saúde ser um pouco diferente. Então, eu acho que para o médico que está no Brasil, como ele deve se destacar trazendo verdade, o máximo de informação que ele puder para tomar a decisão do paciente e respondendo absolutamente todos os pacientes para que ele possa ajustar o seu comportamento e ajustar a sua prestação de serviço, porque no fim é um produto, né? O doutor é um produto, está prestando serviço, por mais que seja um produto de extrema importância, necessidade na sociedade, é um prestador de serviço que também tem que ouvir o feedback, né? Os comentários dos seus usuários e se adequar e tentar se ajustar àquele perfil de usuário que vai buscar o doutor. Eu não sei como o doutor sente isso na realidade. Eu até queria, doutor, adicionar essa pergunta das dicas de presença digital e de construção da reputação online, mais uma pergunta que chegou aqui da Daisy, sobre os pacientes não deixarem de não gostarem de deixar as avaliações, né? Então, talvez algumas dicas aqui de como construir essa base de avaliações. Então, as avaliações hoje são boca a boca antigo, né? Hoje a gente está no digital. Então, como é que eu sei que aquele profissional é bem indicado, né? Antigamente eu procurava o vizinho, procurava o conhecido. Agora, né, eu procuro online mesmo, né? E para você construir, né, essa presença, né, tem que ser um trabalho de formiguinha mesmo, né? Então é um trabalho de plantação até você ir colhendo os resultados. Realmente você não pode deixar nunca, né, de fazer o seu melhor, de tratar o paciente da melhor forma possível, com todo o seu zelo, com todo o seu conhecimento, né? Em termos de avaliação mesmo, os próprios aplicativos hoje já sugerem ao paciente que faça a avaliação no final da consulta. Quando a consulta ela é fechada, já é emitida uma notificação para fazer uma avaliação. Durante muito tempo, as pessoas elas omitiam que tratavam da saúde mental, né? Que elas omitiam que iam ao psicólogo, ao psiquiatra. Então, hoje, as pessoas até se orgulham, né, de dizer que se tratam, que estão com a terapia em dia, né? É muito comum esse jargão e tudo, né? E na questão da avaliação, a pessoa pode muito bem fazer uma avaliação sem o seu nome completo, sem a sua identificação completa, né? Pode colocar ali o seu nome, João, Maria, não quer dizer que seja aquela pessoa ali que alguém um dia vai identificar, vai saber que foi aquela pessoa que foi até a consulta. Então tem várias formas, né,
do profissional e ir construindo esse vínculo, essa conexão e construindo a sua reputação no digital, no online. Doutor, você acha apropriado, ao final da consulta, após perguntar como você chegou até a nosso consultório, a nossa clínica, pedir a avaliação na doutoralha? A própria doutoralha acaba fazendo isso. Sim. Já faz. Mas o reforço, o reforço, eu acho apropriado. Eu acho apropriado, né? Não vejo como uma quebra, né, e ainda mais quando isso é de forma natural, né? Porque no final de toda a consulta você pergunta dúvidas, você deixa em aberto para o paciente expressar tudo aquilo que ele gostou, que ele não gostou, né? O que pode ser consertado ali em último tempo, e a gente coloca, né? Se você gostou, né? Deixa uma opinião, você não precisa se expor com o seu nome, nem nada disso, você vai receber uma notificação, né? E está tudo certo, não tem problema nenhum. A opinião negativa, às vezes, uma forma de você se autoanalisar também, é uma forma de você consertar alguma coisa que não tá indo bem. Às vezes é o mais barato, né? Porque muitas vezes você não perde o paciente, você só tem que alinhar alguma coisa, né? O pior seria você receber uma opinião que o paciente não volta mais. E pior, né? Aquela avaliação, muitas vezes, ela está sendo lida pelo próximo paciente. Né? E o próximo paciente pode muito bem julgar que não foi uma experiência tão ruim assim, foi algo pessoal, né, da pessoa que avaliou. Né? Bom, eu já estava em cima do muro para ir nesse profissional, mas avaliando melhor, olha, eu acho que ele é uma pessoa de bom senso, né? Então ele vai ter esse tipo de julgamento. Né? Então a avaliação negativa não é de todo ruim. Eu acho que, na verdade, até se você for pensar para clínicas, é de suma importância para entender os colaboradores que trabalham, às vezes até para o médico individual mesmo, entender os colaboradores que trabalham com ele, entender se a jornada até chegar ali no médico, até a consulta, foi agradável ou não foi, se às vezes ele tentou contato várias vezes e a secretária não respondeu, se ele está numa clínica específica e o médico não condiz, né, com o padrão de comportamento que é esperado ali, e quantas opiniões. Sim, o paciente sempre tem a opção de deixar, às vezes até inicial, né? Nós fazemos um trabalho muito grande para prevenir opiniões falsas, né, na nossa plataforma. Então, incentivar opiniões é um não para nós. Então, os doutores não têm que prometer que eles vão dar alguma coisa em troca de opiniões, mas é inerente a um bom atendimento você querer dar uma opinião, né? Sim. E eu acho muito justo, principalmente para aqueles pacientes que vão querer reagendar com você pedir. Olha, se você, né, puder, seria super importante, para nós é super importante entender todos os pontos que foram positivos ou negativos da sua experiência, né? Para a gente manter uma mentalidade de melhoria contínua. Eu acho que é muito válido, né? Ativar as notificações e mesmo fazer uma lembrança lá, porque às vezes o paciente não viu a notificação, não teve tempo naquele momento, mas esse mesmo paciente reagendou. E esse ponto que a Flávia trouxe é muito importante também, da validação das opiniões, porque em outras plataformas a avaliação anônima ela não é verificada. Aqui na Doutoralha, mesmo que ela seja anônima, ela é verificada por um time de especialistas que vai confirmar de que ocorreu aquela consulta, de que aquela opinião é válida. Então, tanto para a proteção do especialista, quanto para a confiança de quem está lendo as opiniões, né? De fato, o conteúdo na nossa plataforma é uma das coisas que nós valorizamos muito, né? E isso em todos os países é de suma importância. Então, todas as opiniões passam por uma moderação, né? Então, a gente não autoriza que
conteúdos que sejam de linguagem, né, inadequada sejam publicados, ou coisas que estão questionando, ou fazendo uma acusação de um crime. Sim. É bem importante que ele passa por um processo rigoroso para ser publicado. Então, diferente mesmo de outras plataformas que não fazem nenhum tipo de moderação, nós fazemos essa moderação, não em prol de nenhuma das partes, mas dentro de um juízo de valor para garantir a qualidade do conteúdo da plataforma. Excelente. E isso é o básico do marketing. As pessoas falando dos seus atributos, das suas qualidades, isso vira a construção de marca. E até tem um comentário do Elias aqui, que ele é cirurgião geral, e realmente as avaliações dos pacientes têm sido importantes na decisão de novos pacientes agendarem consultas. Padrão que a gente vê. Elias, obrigado pelo seu comentário. E pessoal, se mesmo com um perfil bem otimizado, com um bom volume de opiniões, tem dificuldade de conseguir agendamentos, fala com o nosso time de especialistas, conhece novos produtos. Quando a gente pesquisa por uma especialidade em cidade no Google, a gente vai ver normalmente primeiro links patrocinados do Google, depois pesquisas locais e depois o link da Doctoralia. E dentro do link da Doctoralia estão listados os profissionais por ordem de perfil. Então há os produtos da Doctoralia. A Doctoralia também tem um produto para a criação desses links patrocinados para primeiras posições do Google. Então se você está naquele momento de dar uma acelerada mesmo, esse produto também pode ser interessante e te ajudar a acelerar as opiniões, e depois um pouco mais organicamente você continua fazendo o seu portfólio aí de pacientes, sua carteira de pacientes. Eu vou entrar agora num tema que na verdade, ele é uma continuidade do que nós estamos falando aqui, porque a gente vai falar puxando só o slide aqui, do que torna o agendamento digital atraente, mas depois a gente vai falar da parte mais importante, que são as barreiras do agendamento digital, que é o que mais importa. Mas, resumidamente, o que torna o agendamento atraente? Velocidade, você poder agendar a qualquer hora, a qualquer dia e ter agendas próximas também. Muitas vezes há um nível de ansiedade para entender mais daquele problema de saúde, então essa velocidade conta na decisão, na comparação de um perfil e outro. A transparência, ver preços, horários, informações do profissional, opiniões. A conveniência, a não necessidade de ligar, então de novo aqui a agenda aberta jogando a favor do profissional. O acesso das informações de avaliações e qualificações que já falamos, e também o controle, a possibilidade, facilidade de reagendar, de cancelar quando necessário, essa flexibilidade também ponto como conveniência. Mas aí nós vamos para as barreiras, né? E sem surpresas vai ser mais ou menos o oposto do que nós estamos falando aqui. Falta de horários, que é a razão número 1, liderança absoluta, o preço mais alto do que o esperado ou pouca clareza do porquê daquele preço, né? O perfil incompleto, sem foto ou foto ruim, né? Ausência de informação sobre a especialidade e experiência, encontrou opção melhor em outro lugar na comparação de perfis, são algumas barreiras aqui do agendamento. O relatório apontou aqui, Flávia, o preço oculto e a falta de horário como as principais causas. Muitos médicos têm medo de expor o preço ou agenda aberta, né? O que os dados da Doctoralia mostram sobre quem tem transparência radical? Isso atrai paciente, por quê? Eu gosto muito de falar sobre esse tópico, porque esse tópico não é um problema exclusivo do Brasil e é um tabu, né? Então, assim, não existia na regulamentação de publicidade médica a possibilidade de expor preço, né? Comparativo e tudo mais. E até muitos médicos achavam que a exposição do preço por si só era vedada pelo Conselho de Medicina, né? A gente teve alteração recente e eu acho que os médicos ainda não associaram o uso disso, né? Porque existe uma percepção de que eu precifico o meu serviço e é isso que eu valho e às vezes eu não quero que os pacientes decidam o simples fato de ter um preço, de comparar com outros especialistas, pode ser um problema para mim, então eu não vou colocar. Mas essa é uma das causas recorrentes em todos os países do porquê as pessoas abandonam o book. Que assim, eu estou no momento que eu estou escolhendo um profissional. Talvez eu não esteja escolhendo ele por causa do preço, mas eu não tenho informação.
para eu conseguir informação vai ser só no dia seguinte, se eu ligar, a não ser que seja um médico muito específico que foi indicado ou que ele trata alguma doença muito, muito pontual, né? Que ele digamos, talvez uma exclusividade ali no mercado. O paciente ele vai mudar de ideia. Então, se não é uma coisa urgente, se não, né, principalmente eu digo coisas, né, eletivas, assim, ele vai mudar de ideia. Não porque ele acha caro, porque ele nem sabe o preço. Então, eu acho que envolve muito duas coisas. Primeiro, saber se cabe dentro do padrão de consumo dele. Se cabe dentro do bolso dele, né? Se ele não tem a menor ideia do quanto aquilo custa, às vezes ele vai se afastar simplesmente porque ele presumiu que é muito mais do que ele pode pagar. E às vezes ele teria a disposição e a capacidade de pagar por aquela consulta, tranquilamente. E aí ele sai, porque a gente vive numa sociedade de zapear as coisas muito rápidas e de tomada de decisão que levam segundos, e ele desiste. Ou ele se depara com preço 1. Preço que não está claro e o doutor coloca que também não aceita plano, mas tem o preço, e aí ele fica naquela dúvida. A falta de clareza é muito nesse sentido. O paciente fala, não sei quanto custa, ou o doutor colocou de tanto a tanto. E é uma variação, às vezes, de 1 a 1000, sabe? E aí ele, às vezes, prefere não agendar porque ele hipotetiza que aquilo não cabe no bolso dele. Ou talvez não que não caiba, mas que ele gostaria de fazer um planejamento. Então, exemplo, eu quero fazer um procedimento estético. Quanto será que aquilo vai me custar? Quantos meses eu preciso guardar para eu poder ir nesse médico e fazer o devido tratamento? Ou às vezes até uma terapia, né? Às vezes até um acompanhamento psiquiátrico, que a pessoa tem vontade de fazer, mas ela precisa se programar. E se ela não tem a visibilidade disso, é muito difícil para ela tomar decisão. Então ela vai procurar aonde ela encontra a visibilidade. Então eu sempre digo para os médicos que ter o preço é um ponto extremamente importante. Muito importante para a decisão do paciente. E não é o menor preço que vence. Eu acho que é uma combinação, né? Uma combinação e a existência da informação. Eu acho que a existência da informação é um tabu que tem que ser quebrado, porque realmente o paciente quer saber para se programar e para tomar decisão qual é aquele valor. A estratégia de preço é você aumentar a percepção de valor e aí você diminui a percepção de preço, né? Você equilibrar essa balança. E desde que a gente conversou, né, doutor Oswaldo, lá na edição de telemedicina, acho que foi no primeiro semestre do ano passado, percebo que você, além de cuidar muito de estar acessível nas plataformas digitais, você também tem buscado desenvolver um pouco mais essa autoridade até no digital, e com certeza isso ajuda na percepção de valor daquele preço que você está praticando. Conta pra gente um pouco mais sobre essa sua estratégia de preço, junto com geração de conteúdo, junto com disponibilidade online. Sim, o preço ele tem que ser compatível, né, com o serviço ofertado. Quem está no digital hoje, ele tem que entender que ele está aberto para o mundo. Então é o preço praticado no mundo. Muitas vezes não é o preço praticado ali no teu bairro, né, na sua cidade. Mas no interior é mais barato, num grande centro é mais caro, em outro país é em dólar, é em euro, né? Mas tem que ser acessível como um todo. Por quê? Porque eu sou prova disso, de que os pacientes eles te procuram de qualquer lugar mesmo, né? Hoje tem brasileiros que moram no exterior e a gente sabe, né, que uma das coisas que eles mais sentem falta é do serviço de saúde, né, do Brasil, e eles mantêm o serviço de saúde aqui, né, e eles acabam procurando. Então esse valor ele tem que ser pensado também como uma forma de manter sempre ativa a sua agenda, né, sem buracos, sem espaços vagos, né, e que seja acessível para todos. Além disso, pensar que o tratamento não vai ser apenas numa única visita, né? Então, é bem possível, né, na maioria das vezes, que aquele paciente vai se manter por um tempo. E aí,
colocando o valor do tratamento em si, né? Não é só o valor da consulta, mas o valor do tratamento. Claro, tem pacientes que estão em manutenção, vêm uma vez por ano, mas e pacientes que precisam todo mês? Sim, sim. Né? Que precisam quinzenalmente. E quanto né? tempo esse paciente vai te gerar receita, né? A gente fala muito de lifetime value, mas Exato. que é o tempo, né, de vida do teu uso, do teu cliente, né? Que não deixa de ser um cliente, que ele se paga às vezes muito rapidamente quando você coloca na ponta do lápis. O fato de, às vezes, você ter mudado um pouco o preço ou ter negociado, às vezes, com o paciente, ele virou um paciente de muitos anos. Ou o fato de que percepção de valor diverge muito do quanto aquilo é importante para a pessoa. E, às vezes, nem é proporcional à capacidade aquisitiva dela. Né? Então, eu acho que é desmistificar um pouco do fato de se eu tiver exposto, meu valor estiver exposto, isso pode ser prejudicial para mim, porque vão me comparar ou vão escolher um mais barato. Eu não acho que essa é a realidade do paciente, sabe? É claro que a gente sabe que tem situações na área da saúde que vai depender muito de vários fatores, Óbvio. não tem como colocar o preço. Né? A área a ser trabalhada, de um procedimento, a quantidade de material que vai ser empregado, o tempo que vai ser colocado. Então é impossível calcular, daí cada caso é um caso. Eu acho que é de consulta, né, doutor? Na verdade, Agora, de consulta, é o foco. É fundamental que tenha. Né? Né? Para marcar, quanto mais informações que consiga ir até o final e efetivamente marcar a consulta, isso é fundamental. Né? Excelente, perfeito. Gente, eu vou fazer 2 pedidos para vocês que estão nos acompanhando aqui. O primeiro deles é de que está chegando o momento que vocês mais participam, que mandem as suas perguntas. Já estamos recebendo aqui mais perguntas para o Dr. Osvaldo, para a Flávia, especialista de pacientes aqui na Doctoralia. E o segundo pedido é que vocês peçam no chat temas para os próximos Connect também. O de fevereiro já está com o tema definido, então já está agendado, mas a partir de março nós podemos até vir com edições especiais se vocês tiverem um tema muito bom. Mas temas relacionados à plataforma, alguma especialidade específica, inteligência artificial, onde nós também temos bastante propriedade aqui para trazer informações a nível global de uso da nossa inteligência artificial ou no Anotes. E enquanto nós vamos lendo as perguntas, eu quero deixar aqui na tela para vocês o QR Code para que vocês baixem o estudo completo do perfil do paciente digital. É um estudo que foi resumido por nós nesses primeiros 45 minutos, mas são 70 páginas de informação para que vocês consumam e utilizem para tomada de decisão. Chegou uma pergunta aqui da Mariana para o Dr. Osvaldo. Quando o paciente chega teimando com o diagnóstico do Google, é difícil. Acontece isso? Bastante. Bastante. E aí você, com o seu conhecimento, com a sua experiência, né, vai ter que realmente fazer uma avaliação fina, né, global daquela situação. Né? Claro que o paciente já conversou com o Google, né, já conversou com a inteligência artificial, mas o cuidado, o acompanhamento vai ser com o médico. Né? Muitas vezes também ele pode trazer de forma muito assertiva. Né? Ele pode vir com as informações corretas e falar assim, realmente, você preenche os critérios, né? Tem tudo... Né? Tem todos os fundamentos aqui que realmente corroboram para esse desfecho, né? Mas o profissional ele não pode ficar apenas ali, ele tem que realmente mostrar que ele tem o total conhecimento do assunto e investigar todas as possibilidades. Né? Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui, sobre uma pergunta mais... É uma pergunta. Se já teve alguma edição sobre avaliações de pacientes, seria um bom tema. Nós tivemos uma edição com o Dr. Jonas Lenzi, né, Dai? Somente sobre avaliação de pacientes e identidade. Então a gente foi bem profundo nessa questão do porquê que a opinião, o comentário é tão importante, que o paciente se identifica e se conecta com o especialista nesse momento. Então da importância
desse tema também. Eu vou pedir para o pessoal colocar aqui no chat. Está no YouTube e no Spotify esse episódio aí. É super legal também. Enquanto vocês têm a oportunidade de mandar mais alguma pergunta, eu vou também colocar um segundo QR Code, que é o QR Code para que vocês possam criar um perfil gratuito na Doctoralia. Quem ainda não tem um perfil, no perfil gratuito já existem algumas possibilidades de ser listado na plataforma, colocar foto, a sua especialidade, cidade, já tem um link para você começar a angariar as primeiras opiniões. Claro que no perfil Premium as coisas vão acontecer muito mais rápido, mas o perfil básico é gratuito, está aqui disponível para todos. Então pode ficar aí como um to-do já uma tarefa já nesse início de 2026, deixar o perfilzinho criado e no momento certo já fazer um upgrade para Premium. Sem mais perguntas aqui, eu gostaria de passar para a palavra final de vocês. O que vocês teriam para trazer de fechamento aqui para os nossos participantes, começando pela Flávia, dado toda essa informação que nós estamos colocando e que eles vão absorver também, baixando o material. Que dicas você dá? Como que organiza esse trabalho passo a passo? Como eu absorvo essa informação? Que ações eu tomo no curtíssimo prazo? Eu sou apaixonada pelo material, né? Até porque tem as minhas mãos aí, mas eu acredito que ele traduz comportamento. E eu acho que comportamento, se bem usado, informação transformada em dados, é a coisa mais assertiva para você conseguir deslanchar o teu negócio, ou conseguir mais pacientes, ou adequar o que você precisa para aumentar o teu nível de receita. Então, eu acho que entender o comportamento desse usuário, que é representativo dentro das buscas que ele faz, dentro da tua região, é a chave de ouro para o médico que quer criar uma nova receita ali com a presença digital. Eu acho que a Doctoralia ajuda muito quem não sabe, principalmente quem não sabe começar, né? Ou não quer às vezes se expor no Instagram, porque hoje é um hábito muito recorrente do brasileiro ter acesso ao Instagram e fazer muito conteúdo no Instagram. Algumas pessoas não se sentem confortáveis, então pode ser uma conjunção, uma alternativa para aquela pessoa que é mais tímida, né? Então eu acho que usar esses dados pode ser um passo definitivo para você melhorar o seu negócio. Eu recomendo para todos os colegas profissionais que divulguem o seu trabalho, que a divulgação do trabalho vem antes da prestação de serviço. Então, até os colegas que estão se especializando, que estão em formação, que estão ainda na residência, já se atentem a divulgar o seu trabalho, a se colocar no digital, porque ninguém cresce escondido, né? Não adianta. Hoje, qualquer pessoa, não importa mais o gênero, a idade, a classe social, está conectado. E quem trabalha com conhecimento, como um médico, um psicólogo, profissionais da área da saúde, tem que mostrar o seu conhecimento. Então, não adianta ter que vencer a timidez. Então, se eu sou tímido, procura trabalhar isso. Se eu tenho alguma falta de habilidade, procura treinar isso, porque é inerente ao nosso momento atual, né, da nossa contemporaneidade. Não tem jeito, né? A gente está vivendo isso. Não é mais algo que veio com a pandemia ou algo que veio como um sopro, né? Isso é o mundo real que está acontecendo hoje. Então, divulgue seu trabalho, plante, que de alguma maneira você vai colher. De alguma maneira, se você trabalha, se você planta de forma correta, uma hora o seu trabalho vai te devolver, vai te entregar, e aí você vai ter o sucesso que você espera. Doutor, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, você tem um perfil de Instagram atualizado? Tenho dentro do aplicativo Doctoralia. Tenho, mas no próprio Instagram, só me seguir no LeveMind, né? Tem LeveMind. LeveMind, L de livro, E, V, M-I-N-D.
né? LevMind, né? Ou colocar na pesquisa Oswaldo Peterman Neto, já aparece a minha foto ali, né? Tem as dicas da área de saúde mental, também tem os meus pequenos lá fazendo bagunça, né? O pessoal gosta bastante, né? Então vai se divertir bastante. Excelente. Eu vou escrever, eu tenho um caderno que eu escrevo as frases assim, eu tenho muitas, mas eu vou escrever Ninguém Cresce Escondido. Ninguém cresce escondido. Eu gostei. E no meu ponto de vista aqui, o perfil sou um profissional de marketing, sou head de marketing da Doctoralha, então saber quem é o seu público-alvo, quais são as dores dele, quais são os desejos, quais são os anseios, é fundamental. Então acho que esse é o primeiro passo de qualquer estratégia de visibilidade, de comunicação e, nesse caso aqui, um marketing de performance para atração de pacientes. Super importante, aproveitem o material. Não vou deixar de responder a pergunta do Marcelo, que chegou aqui, de como podemos diminuir a desistência dos pacientes. Muitos marcam e desmarcam horas antes. Marcelo, vou te dar uma dica. Tenta ativar na Doctoralha o DP Payments, que é uma ferramenta de pagamento da consulta já no agendamento, uma ferramenta de pagamento online da consulta. Então, se você ainda não construiu a sua base de pacientes fiéis, que você já qualificou, já tem muito mais qualidade, usa essa ferramenta. Como aparentemente você está recebendo bastante pacientes novos, então ativa essa ferramenta de pagamentos na Doctoralha e você já vai receber. Eu tenho uma outra dica também, Gabriel. Acho que dá pra gente fazer uma conjunção de 3 coisas. Com certeza as notificações, porque algumas pessoas têm, parece que não, mas algumas pessoas têm. Esquece de ativar. Esquecem de ativar. Ativar notificações. Então, vale eu te lembrar isso. Ter o Doctoralha Pagamentos, porque a pessoa já tem um compromisso maior. Mas caso você não tenha, não sejam todos os teus pacientes que usem, porque você optou por ter mais alternativas. Tem uma coisa que aconteceu, isso eu vou falar como usuária, tá? Não como uma pessoa que trabalha aqui. Eu agendei numa médica e eu esqueci. E ela me mandou no chat uma mensagem super educada. Olha, da próxima vez tenta desmarcar antes, com antecedência de 24 horas, porque às vezes você tira o espaço de uma pessoa que tem alguma situação de urgência. Eu nunca mais fiz aquilo. Então, eu acho que é uma forma de educação gentil que também pode ser usada de maneira aliada ali e pode reverberar de uma forma positiva. Legal. Excelente. Nenhum ponto aqui a adicionar. Estou revisando as minhas anotações aqui que eu fui escrevendo durante as falas deles. Essa foi a edição de janeiro do Doctoralha Connect, a primeira de 2026, com o perfil do paciente digital, um tema queridinho que a gente vai falar dele aí no plano de fundo de várias outras edições desse evento, né? Quando a gente fala, quando fizermos algo sobre inteligência artificial, a gente vai voltar a alguns dados que compartilhamos com vocês aqui, da mesma forma a telemedicina. Então eu queria agradecer muito a doutora Oswaldo pela participação novamente, pelo conteúdo, a Flávia também por toda essa construção, né, da pesquisa e também por estar presente aqui explicando para a gente tanto metodologia quanto traduzindo os dados, e principalmente a vocês que dedicaram um tempo que é um ativo valioso a estar conosco para esse bate-papo, e espero que tenha sido de grande valia. Nos vemos na próxima edição. Até lá!